segundo aos Coríntios 4, do versículo 3 ao versículo 10. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Meus queridos, o mundo tem se tornado cada vez mais um lugar de desespero. O mundo tem se tornado um lugar onde as pessoas estão buscando soluções, onde não há uma solução efetiva, uma solução que resolva mesmo as suas questões mais íntimas, mais particulares, mais pessoais e todas as outras questões que envolvem a vida das pessoas. Nós vemos as pessoas buscando, por exemplo, resolução de problemas e da insatisfação da alma em bares, em bebidas, em drogas. Tentam encontrar um paliativo para dar um pouquinho de paz, um alívio para questões que vão remontar o mais íntimo da alma, o mais íntimo do ser. E nós estamos chegando perto do Natal. Que bênção o Natal, que bonito o Natal, mas você sabia que nesse período do Natal continuam havendo crimes, continua havendo morte, continua havendo um alto índice de suicídio, que a mídia evita falar, continua havendo violência. E o Natal passou a ser para as pessoas mais um motivo para se embebedar, para se drogar, para se prostituir. Porque aqui é o país da festa, né? Tudo é festa nesse país. Então, tudo é motivo de fazer essas coisas. E mesmo nos lares onde as pessoas se preservam mais, e eu louvo a Deus porque você está aqui, porque você é uma pessoa que preserva seu lar, preserva sua família, senão você diria talvez, eu entrar em igreja? Jamais, depois você me mostra as fotos, eu não vou lá não. Tem muita gente que é assim, né? Tem medo até, repulsa de entrar dentro de uma igreja. Mas você está aqui porque você é uma pessoa que preserva na sua vida, no seu coração, a confiança em Deus, a fé, o amor e a esperança. Sabe que as pessoas no mundo em geral, muitas pessoas lá fora não têm esperança. Mas eu queria dizer para você nessa noite que Natal é esperança. Natal pode ter um monte de coisa que tem. Festa, alegria, comida, reunião de família, cantatas, corais, que bonito, isso tudo é muito bom. Mas isso tudo pode se tornar apenas algo efêmero, superficial, algo que não passa de um costume. Ano a ano se repete na vida das pessoas. Eu pergunto, o que é o Natal para você? Natal para nós, lemos Isaías capítulo 9, versículo 6, é a certeza de que Cristo veio. E porque Cristo veio, existe esperança. Amém? Porque Cristo veio, você pode ter esperança. Natal de verdade, meu querido, minha querida, é muito mais do que festa. Natal de verdade, como o Odair falou na sua oração, é algo que a gente deve experimentar todo dia. Porque Natal de verdade é viver com esperança no meio de um mundo que está em desespero. Um mundo que virou um caos total. Hoje mesmo à tarde, antes de vir para cá, a gente estava
vendo algumas imagens de um jogo de futebol lá no sul, se não me engano, onde teve uma briga lá e eu estava comentando, né? Se a pessoa sai de casa para ver um jogo de futebol, ele entra num campo de batalha. Ele já não sabe se volta inteiro para casa. Se leva um tiro, uma facada. Que mundo que nós vivemos, né? Um mundo que perdeu esperança. Um mundo que está em desespero total. Um mundo que pensa que o dinheiro é a solução para os seus problemas. Um mundo que pensa que a diversão vai preencher o vazio interior. Um mundo que pensa que trocar de esposa ou trocar de marido vai trazer então agora uma satisfação total. Veja que em todas as áreas a gente nota a desesperança. As pessoas perdendo de vista que há uma esperança. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala lá no versículo 6, que a vinda de Jesus é a luz resplandecendo nas trevas. Segundo aos Coríntios 4:6 está escrito: das trevas resplandecerá a luz. E ele continua dizendo que ele mesmo, Deus, resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, o nascimento de Jesus, o Natal, traz isso para a gente. Luz no meio das trevas. Esperança. Esperança. Pergunta para a pessoa do seu lado: você tem esperança? Será que você entrou aqui com esperança na vida? Ou será que você já está perdendo a esperança? Será que você já está chegando no seu limite? Será que a sua vida na véspera do Natal tem sido uma vida de paz, esperança, alegria, comunhão, fé, amor? Ou será que você está em total desespero? Será que você está chegando no fundo do poço? Será que você já está entregando os pontos? O apóstolo Paulo fala nesse texto de 4 situações pelas quais ele passou, e eu creio que nós também passamos de diversas maneiras, e ele usa aqui o que nós chamamos na teologia de particípios antitéticos, ou seja, particípios opostos. Ele faz contraposições entre 2 pensamentos, para tentar explicar aquilo que ele estava passando, aquilo que ele vivia, e que naquelas situações de total desespero, ele havia encontrado esperança. Na primeira parte do versículo 8, ele diz: atribulados, porém não angustiados. Paulo está falando aqui, irmãos, e Deus está falando aqui para nós, que nós podemos ser atribulados. E atribulados no original bíblico aqui significa pressionar, oprimir, afligir. Ou seja, nós quando passamos por tribulações na vida, nós nos sentimos assim pressionados, oprimidos. Parece que alguma coisa nos aprisiona. E a gente se sente mal com aquilo. São situações que podem nos levar ao desespero também. Situações em casa, na família, no lar. E nesse caso, a Bíblia está dizendo aqui que essas tribulações, se nos levarem ao desespero, poderão causar em nós um sentimento chamado aqui de angústia. Veja, atribulados, porém não angustiados. Diga comigo, atribulados, porém não angustiados. O que faz uma pessoa passar por tribulações e não chegar ao ponto da angústia? A esperança. Quem tem esperança não chega nesse limite da angústia. A palavra angustiado aqui no original bíblico significa amontoar, confinar, restringir e esmagar. As tribulações não podem nos esmagar, queridos, se nós tivermos a nossa esperança em Jesus. Se a sua esperança estiver em você mesmo, se a sua esperança estiver em alguma outra pessoa que não o Senhor Jesus, se a sua esperança estiver nos bens deste mundo, nas suas forças, você poderá ficar angustiado. O apóstolo Paulo havia passado por muitas situações difíceis no seu ministério, na sua vida, e ele sabia muito bem o que era ser atribulado, mas ele não ficou angustiado. Não significa que nós não teremos momentos em que não sentiremos um pouco dessa angústia na alma. É natural nós sentirmos. Aquele certo desespero. Parece que não tem jeito.
Mas se você buscar forças em Deus, você vai encontrar esperança. E isso é Natal. Natal é esperança. Natal é vencer as tribulações com confiança em Deus. E ele continua ainda no versículo 8. Ele diz, perplexos, porém não desanimados. Diga, perplexos, porém não desanimados. O que é perplexidade? Perplexidade, nesse contexto, significa desorientação. Desorientação. Estar em dúvidas. Ficar muito perturbado. Esse é o sentido de perplexos. Eu tenho certeza que você já passou por momentos de perplexidade. Momentos em que a gente fala, eu não estou entendendo nada disso aqui que está acontecendo comigo. Não entendo por que aconteceu isso. Na vida a gente passa por isso. Na vida cristã a gente passa por isso. São situações que fogem do nosso controle. Por exemplo, uma doença. Quem é que tem controle sobre algumas enfermidades? Só Deus. Tem situações que nem a ciência tem uma saída. Questões voltadas, por exemplo, para a família. Por que aquele filho quer tanto ser assim rebelde? Por que aquela filha quer tanto assim se autodestruir? Por que não entende, não atina com o que é correto? Por que aquele marido ou aquele pai parece que deixou de amar a família? Por que aquela mãe ficou tão confusa? Sabe, irmãos, a vida tem dessas situações em que a gente fica meio perplexo, sem entender por quê. E essa é a grande pergunta que muita gente faz. Por quê? Por quê? Por quê? Veja, perplexidade. O apóstolo Paulo sabia disso porque ele também já havia passado por situações de grande perplexidade. Ele havia dado a sua vida para o Senhor e passou a ser perseguido de uma forma ostensiva, apedrejado, perseguido, tentaram matá-lo, difamado. E lá em 2 Coríntios ele fala bastante sobre isso. Mas veja, irmãos, ele diz ainda que, apesar das perplexidades, ele diz não desanimados, ou seja, posso ficar perplexo, posso ficar até sem entender direito, confuso com alguma situação, com alguma realidade, porém não desanimados. E no texto bíblico original, a palavra não desanimados significa estar em profundo desespero, desesperar da vida, encontrar-se numa intensa dificuldade. Veja que tem um sentido muito mais profundo do que na língua portuguesa. Porque quando a gente fala desanimado, parece que é desânimo de trabalhar, desânimo de estudar, desânimo de fazer alguma coisa que tem que fazer, desânimo de ir na igreja. A gente vê de uma forma assim mais superficial. Mas no original bíblico, é alguém que está em profundo desespero. Justamente a falta de esperança. Mas de uma forma muito intensa. Significa que a perplexidade, ou seja, o não entendimento e a não aceitação de coisas que podem acontecer na vida, e a falta de esperança, a falta de soluções para essas situações, podem nos levar a dúvidas. Será que Deus me ama? Será que Deus existe? Essas são as grandes dúvidas das pessoas que não conhecem Jesus. Eles olham para situações que não podem ser explicadas facilmente, que trazem perplexidade, e logo apontam o dedo para Deus. Se Deus fosse amor, não existiria. Parece até que o ser humano não tem culpa nenhuma na história, né? Quando na verdade Deus deu o seu próprio filho para trazer esperança, para solucionar todos os problemas do homem, e o homem voltou suas costas para Deus. Então o problema não está em Deus, meu querido. O problema está em mim. O problema está em você. O problema está em nós. Na nossa dúvida, na nossa desconfiança. E essa dúvida ou essa desconfiança é fruto da perplexidade não resolvida. Por isso que Paulo fala perplexos, mas não desanimados. Ou seja, sem perder a fé, sem perder a esperança. É como dizer, olha, eu posso não entender o que está acontecendo comigo hoje, mas de uma coisa eu sei, Deus me ama. De uma coisa eu sei, Deus é real. De uma coisa eu sei, Deus não mente.
De uma coisa eu sei, Deus está pronto para me ajudar. E eu quero estar preparado para receber a sua bênção assim que Ele estender seus braços. Eu quero receber. O apóstolo Paulo continua dizendo ainda, amados, no versículo 9 agora, a terceira realidade que ele fala, onde ele encontrou esperança, começo do 9, perseguidos, porém não desamparados. Vamos dizer, perseguidos, porém não desamparados. A palavra perseguidos aqui, irmãos, no original bíblico, significa excluído, expulso, caçado. Era bem a realidade pela qual Paulo havia passado em Éfeso. E em outras situações também, que a Bíblia nos relata, onde ele havia sido perseguido de morte. As pessoas queriam matá-lo. Porque ele pregava a salvação em Cristo. Ele pregava a libertação dos costumes, de cerimoniais religiosos, da idolatria, do pecado. E a libertação em Jesus, e a vida nova em Jesus. E por isso ele causava constrangimento. Por isso as pessoas odiavam. Era como se aquele homem perturbasse e tirasse a paz das pessoas, de tanto que ele falava coisas que incomodavam eles. O apóstolo Paulo relata algumas das suas perseguições em 2 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 30. Se você quiser apenas ouvir, ele diz, 2 Coríntios 11, 23 a 30, se alguém quiser acompanhar também. É um dos relatos bem conhecidos daquilo que esse homem de Deus passou por causa do Evangelho. Veja quantas perseguições. Ele diz assim, a partir da segunda parte do versículo 23, muito mais em prisões, veja, prisões, em açoites sem medidas, açoite é ser chicoteado, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 5 vezes uma quarentena. Cada quarentena são 40 chicotadas, menos um. 39 em cada vez, 5 vezes. Fui 3 vezes fustigado com varas. É apanhar com varas mesmo. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Veja até o que Paulo relata que ele havia passado. Perigos entre falsos irmãos. E ele prossegue dizendo ainda, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E nudez aqui não é a ausência de vestimento, é a ausência de um agasalho. Esse é o sentido do texto. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que me diz respeito à minha fraqueza. O apóstolo Paulo sabia, meus irmãos, o que era ser perseguido, mas ele diz, não desamparados. Se você se sentir perseguido em alguma situação, por exemplo, por dizer que é um servo de Deus, por dizer que é uma serva de Deus, no nosso contexto, o simples ato de você carregar uma Bíblia na mão já pode ser motivo de zombaria, de chacota. Ah, lá vai o crente. Isso é um tipo de perseguição. Perseguição moral, perseguição psicológica, perseguição social. E a gente passa por tudo isso por causa do Evangelho. A gente passa tudo isso por levantar uma bandeira. A bandeira da fé, a bandeira da esperança. Então, se você passar por alguma situação desse tipo, onde você se sinta perseguido, onde você se sinta atacado, lembre dessa palavra, você jamais estará desamparado. É o que a Bíblia diz aqui. Perseguidos, porém não desamparados. E desamparados aqui, não desamparados aqui, significa não esquecidos, não abandonados, não deixados para trás. Olha que profundidade da palavra de Deus. Deus nunca te abandona. Deus nunca te esquece. Deus nunca te deixa para trás. O apóstolo Paulo chega a falar, num dos textos, sobre o espinho na carne. E alguns
acreditam, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que esse espinho na carne eram justamente as perseguições. Porque quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê Paulo chegando numa cidade, começa a pregar numa praça, numa rua, numa sinagoga, e daqui a pouco vinha aquela turba de pessoas para tentar matá-lo, para tentar destruí-lo, difamando o seu nome. E então, às vezes, ele teve até que fugir para ficar vivo, ir para outra cidade, e lá acontecia tudo de novo, até que por fim prenderam Paulo, e Paulo morre no final de sua vida decapitado. Mas ele diz, não desamparado. O que significa não desamparado, meu irmão, minha irmã? Significa que nós não teríamos problemas? Significa que não teríamos dificuldades nenhuma? De maneira alguma. Não desamparado significa que mesmo passando por situações como essas, que talvez você mentalizou, você talvez imaginou, se identificou com alguma área da sua vida, é saber que Deus está ali com você, te fortalecendo, te dando esperança, te dando fé, te dando novo ânimo. E você poder acreditar que dias melhores virão na tua vida, meu irmão. Que dias melhores virão no teu lar, que dias melhores virão até nas suas finanças, na sua saúde, no seu casamento. Isso é esperança. Esse é o sentido do Natal. Eu me lembro de quantas vezes eu vi vizinhos e amigos em pleno Natal, totalmente desesperados, tristes, abatidos, e com uma mesa farta, cheia de comida, bebida, presente para todo lado, e a desesperança latente, forte ali no coração. Isso não é Natal. Natal é esperança. E termina o texto bíblico que nós lemos no versículo 9 agora, dizendo, abatidos, porém não destruídos. Vamos falar juntos? Abatidos, porém não destruídos. Abatidos aqui tem o significado de ser lançado por terra, ser derrubado. E há um significado, uma interpretação bíblica aqui dentro dessa palavra, que remonta à guerra, a uma batalha mesmo física. Paulo está usando uma metáfora para falar das lutas que ele havia passado. E mais especificamente, esse texto traz a ideia de uma seta que é lançada e acerta o soldado e o soldado cai ferido. Muitas vezes nós passamos por situações que parece que está tudo bem, aí vem uma seta e nos atinge, nos pega de surpresa. Uma situação que foge do nosso controle. Uma situação que a gente não tem como evitar. Uma situação que, algo que pode ser uma consequência de alguma coisa que nós fizemos, ou talvez não. Tem horas que você está fazendo tudo certinho. Você começa o dia, fala, hoje vai ser uma beleza, glória a Deus, hoje eu vou fazer tudo certinho. Não vou passar da velocidade da placa lá. Não vou passar na frente de ninguém. Não vou estacionar em lugar proibido. Você desce do carro, andou 3 centímetros na faixa, você volta, liga o carro, dá marcha ré, olha de novo, vai lá. Hoje eu quero fazer tudo certinho. E aí vem uma seta maligna. De repente, do nada, e acerta a gente assim, né? Pega de surpresa, pega desprevenido. E a gente parece que, de um momento tão alegre, tão bom, que estava em casa com a família, vira uma situação desagradável. Abatidos. Nós podemos ser abatidos por diversas coisas, irmãos. Abatidos pela violência do mundo lá fora. Abatidos pela economia do país que nos rouba, literalmente, nós somos roubados aí, com juros abusivos para todo lado. O povo brasileiro paga juros absurdos nesse país, para manter uma máquina funcionando aí, que você sabe. Nós somos abatidos às vezes por problemas em casa, nós queremos que as coisas funcionem de um jeito, e quando a gente vê, não está do jeito que a gente queria. Desentendimentos podem ser como setas, como espadas que nos ferem, palavras duras, palavras que machucam. Nós podemos ser abatidos por pessoas que não gostam de nós, por pessoas que falam e fazem coisas que nos deixam abatidos, que nos deixam tristes mesmo. É sobre isso que Paulo estava falando.
Mas sabe qual é o maior inimigo que nos abate muitas vezes, que nos acerta em cheio? O nosso pecado. O nosso pecado é o nosso grande inimigo. Eu vou dizer para você, ele é mais perigoso do que o diabo. E muitas vezes a gente fala e a gente ouve nas igrejas falar sobre o diabo. O diabo existe. A Bíblia afirma que Satanás existe. E que ele é o príncipe deste mundo. No texto que nós lemos mesmo, o Senhor nos diz, no versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O Deus deste século, ninguém mais é do que o diabo. É um ser espiritual que nós não enxergamos, mas existe. E ele trabalha, ele age para tentar nos destruir. Mas sabe qual o nosso maior inimigo, irmão? Não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque se nós nos apegarmos em Cristo, o diabo não pode nos destruir. Mas quando nós não nos apegamos na palavra, perdemos de vista a esperança que vem do Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso lar, pode se tornar um campo aberto para o inimigo nos atacar e nos afligir. Mas o apóstolo Paulo diz, não destruídos. Abatidos, sim. Posso ser abatido, posso me machucar, posso em algum momento me entristecer, posso ser atingido por alguma coisa que fugiu do meu controle? Posso, sim, é verdade, eu sou um ser humano, mas eu não serei destruído. Diga, eu não serei destruído. Fala para o irmão do seu lado, não seja destruído. E como faz para não ser destruído? Como faz para vencer tudo isso? É se apegando no Senhor. Buscando a esperança que Jesus veio trazer. E esse é o sentido do Natal. Podemos passar por abatimentos. Podemos passar por situações difíceis. Mas nós encontraremos esperança em Deus. Nós encontraremos um renovo no Senhor. Nós encontraremos forças no Senhor. Nós encontraremos um ânimo novo a cada dia. Nós encontraremos paz. Nós encontraremos esperança. Algo que o mundo perdeu de vista. Algo que muitos não conhecem. A verdadeira e real esperança que vem de Deus. Em todas essas situações, irmãos, o apóstolo Paulo estava falando de si. Falando das suas experiências, da sua vida. De tudo que ele havia passado. Ele cita aqui situações em que fica bem claro que tem um adversário por detrás de tudo isso. Como nós já dissemos, é o inimigo e nós mesmos. Nossas carências, nossas fraquezas, até para o enfrentamento daquelas situações que vão surgir. Situações que, se nós não buscarmos a esperança que vem de Deus, podem nos levar ao conflito, ao desespero e à derrota. Por isso que a Bíblia nos fala aqui, irmãos, de que nós podemos ser pressionados. Sim, nós podemos ser pressionados, duramente até, mas nós não seremos avassalados. Nós podemos sim ficar perplexos, questionando, sem entender em alguns momentos da vida o que está se passando. Mas nós não seremos levados ao total desespero. Nós poderemos sim nos sentir perseguidos por situações, por pessoas, por questões, mas nós nunca seremos abandonados por Deus. Deus nunca vai te deixar. Fala para o irmãozinho do teu lado, ei, Deus nunca vai te deixar, viu? Deus não vai te deixar. Mas faz a sua parte, não deixa o Senhor também. Deus não nos deixa, mas muitas vezes as pessoas abandonam o Senhor, viram suas costas para Deus. E nós poderemos até tropeçar, poderíamos até nos ferir, como uma flecha que vem do inimigo e nos acerta em algum momento. Mas nós não seremos destruídos por esse mal. O Senhor nos curará, o Senhor nos levantará, o Senhor nos fortalecerá. Esse é o sentido do Natal, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Muito mais do que uma festa. Natal é esperança. Natal é viver com esperança
no meio de um mundo em total desespero. E que você possa encontrar em Deus essa força da qual a palavra de Deus fala aqui para nós. Que você possa encontrar em Jesus a esperança. Não só no dia 25. Não precisa esperar chegar. Hoje ainda é dia 8, né? Poxa, ainda vai demorar para chegar o Natal, né? Você pode desfrutar da esperança que vem de Deus hoje, agora e todos os dias da sua vida. Nós vamos orar nesse momento. Queria que você apresentasse o seu coração perante Deus, a sua causa, o seu conflito, a sua família, a sua luta. Convido a igreja para ficar de pé. Fale com Deus nesse momento. Peça para Ele que Ele renove as suas forças, que Ele cure você por dentro, que Ele te dê a esperança que está faltando, que Ele ajude você a vencer as suas perplexidades, que Ele ajude você a vencer o seu abatimento, a sua dor, que Ele ajude você a encontrar uma luz no fim do túnel, que você seja abraçado hoje mesmo pela bênção de Deus, e que você não saia daqui sem esperança, que você não saia daqui sem saber o que é isso, mas que você seja tocado pela graça de Deus nessa hora. Peça isso para Deus neste momento. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz, ó Pai. Tua palavra nunca volta vazia. E nós clamamos a Ti nessa hora, Pai querido, que o Senhor se revele a cada coração, ó Deus, com o verdadeiro, real sentido do Natal. Que a Tua luz resplandeça nos corações. Que a Tua luz resplandeça em cada lar, em cada família, aqui presente, aqui representada. Senhor, Tu sabes os problemas que cada um está passando. Tu sabes como cada um está chegando já próximo do Natal. Tu sabes, ó Deus, como cada um adentrou no Teu santuário. Senhor Deus, nós clamamos a Ti nessa hora. Que o Senhor quebre as cadeias que Satanás possa ter colocado. Que o Senhor quebre, Senhor Deus, também as cadeias do pecado. Que o Senhor quebre, Senhor Deus, todo empecilho, toda barreira, toda muralha. Que o Senhor tire toda dúvida, Pai amado. E que o Senhor se revele aos corações com o verdadeiro, o real sentido do Natal, Pai querido. Que é a esperança, é a paz, é a luz, é a salvação que procede de Ti, através do sacrifício do Teu Filho, e foi para isso que Ele veio, foi para isso que Ele nasceu. Pai querido, quantas pessoas lá fora, Pai querido, e talvez até alguém aqui dentro nessa noite, estão ano a ano curtindo um Natal, ó Pai, só na superficialidade de uma festa, de comida, de bebida, de presentes. Pai querido, isso não é Natal. Mostra para cada um, Senhor Deus, que Natal é Jesus em nossa vida. Que Natal é esperança, que Natal é confiança, que Natal é fé em Deus. Ó Pai, nós Te pedimos, abençoa, Senhor Deus. Se alguém estiver, ó Deus, se sentindo derrotado, mostra para essa pessoa, Senhor Deus, que não ficará esmagado, não ficará destruído, porque o Senhor toma pela mão direita e o Senhor levanta. Pai querido, se alguém se estiver sentindo abandonado, ó Pai, mostra para essa pessoa que o Senhor nunca abandonou, que o Senhor nunca deixou para trás, que o Senhor nunca desprezou, mas somos nós, ó Pai. Nós é que somos, ó Deus, muitas vezes egoístas, que muitas vezes somos de coração duro também, e muitas vezes não ouvimos o Senhor, e muitas vezes, ó Pai, queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas, Pai, mostra que o Senhor é um Deus de esperança. Mostra para esse irmão, para essa irmãzinha, Pai querido, que há esperança, que há uma saída, que há uma solução, e essa esperança é Jesus. Abençoa-nos, ó Pai. Nós agradecemos por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém, ó Pai.